coração. Então, o primeiro fator importante que eu quero pensar com vocês, nesse momento, é que eu e você, para termos Deus como nossa pedra de ajuda, para podermos declarar todos os dias, em toda circunstância que eu e você vivemos, em todas as adversidades que passamos, em todos os momentos difíceis que temos que enfrentar, podemos declarar no final: até aqui nos ajudou o Senhor. Não apenas numa vitória, não apenas no momento de batalha vencida, mas sim em todos os momentos da minha vida. Eu tenho que dizer: até aqui nos ajudou o Senhor no meu casamento, até aqui nos ajudou o Senhor no meu trabalho, na minha vida financeira, nos meus relacionamentos. Então, esta palavra, esta frase tão importante, tão profética na minha e na sua vida, tem que ser em todas as circunstâncias. Mas um fator importante para isso acontecer: eu preciso servi-lo de todo o coração. Se eu tenho Deus no meu coração, tem que ser todo dele. Eu tenho que servir Ele por completo. E como é que nós podemos entender sobre isso? Porque o texto vai dizer que Samuel fala: então, se vocês querem voltar a Deus, façam de todo o coração. Se nós voltarmos para 1 Samuel capítulo 4, vocês vão perceber que o povo de Israel, o mesmo povo que agora está clamando, o mesmo povo que agora está lamentando a ausência da arca de Deus, é o mesmo povo que foram derrotados anos atrás, mas que não estavam servindo a Deus de todo o coração. Como é que nós podemos aí ter essa convicção? Porque em Samuel capítulo 4, a Bíblia diz que quando eles têm uma pequena derrota, 30 homens foram mortos, eles mandam trazer a arca da aliança, eles louvam a Deus, eles cantam louvores, mas eles queriam a arca da aliança apenas para serem vitoriosos contra os inimigos. Eles não queriam a arca da aliança porque eles queriam Deus de todo o coração. O que eu quero que você entenda é que aquele povo queria Deus apenas para vencer a batalha. Eles queriam a arca da aliança, eles queriam a presença de Deus, não porque amavam de todo o coração, não porque eles queriam viver a presença de Deus com todo o coração. Eles queriam apenas esse Deus, para que esse Deus desse a eles a vitória que eles precisavam. E foram derrotados, porque Deus sabia que aquele povo não queria a sua presença, mas queria apenas a vitória. Irmãos, e muitos irmãos, muita igreja espalhada pelo Brasil e pela face da terra, tem Deus apenas como um Deus que possa nos servir quando nós achamos necessário. Queremos um Deus que age em meu favor quando eu estou em aflição, mas eu quero que Ele venha, age, me dê a vitória e eu continuo na mesma pegada, no mesmo sentimento para com Ele. Porque o que nós vemos aqui é um povo que não estava se relacionando com Deus, porque a arca da aliança estava em Siló e não estava com eles na batalha. Depois eles mandam buscar quando foram derrotados, porque se eles tivessem vencido aquela batalha sem a arca da aliança, eles não iam chamar para trazê-la para perto deles. Eu quero que você entenda o seguinte, que a igreja de hoje, atual, é a mesma coisa. Nós temos falhado no servir a Deus de todo o coração, pois boa parte da igreja não quer servir a Deus, mas quer que Deus o sirva. Queremos Deus no momento que nós temos mais dificuldades, no momento que eu preciso de uma grande vitória em área da minha vida. Preste atenção que o povo de Israel, quando estavam caminhando no deserto para a terra de Canaã celestial, eles adoravam a Deus enquanto tinha água fresca. Eles adoravam a Deus enquanto o pão caía do céu. Eles adoravam a Deus enquanto tinha carne, enquanto eles tinham vitórias contra os inimigos. Mas quando a água faltou, murmuraram. Quando faltou a carne, murmuraram. Quando passaram por dificuldades com os inimigos, murmuraram. Porque o amor deste povo não estava pela pessoa de Deus, mas por aquilo que Deus poderia dar a eles. Irmãos, Deus não é bobo. Nós não enganamos Deus. Deus conhece o meu coração. Ele sabe se eu estou servindo Ele de todo o coração ou se eu sirvo a Ele porque eu preciso dEle. Porque Ele é essencial no momento que eu preciso uma vitória na área conjugal, na área financeira, num desemprego, num problema de saúde. Deus sabe que você só quer usá-lo, mas você não quer realmente servi-lo de todo o coração. Então isso não funciona. Eu não vou ter Deus como minha pedra de ajuda quando eu quero esse Deus apenas para me servir, mas eu vou ter Deus
como minha pedra de ajuda quando eu realmente querê-lo de todo o coração. Independente se eu fui derrotado, independente se estou enfermo, independente se a minha vida não está caminhando da maneira que me agrada, eu continuo adorando esse Deus de todo o coração. Não adoro a Deus de todo o coração apenas porque eu preciso dele para uma vitória. Então esse é o primeiro fator importante, era o povo de Israel. E nós vamos continuar provando isso com um segundo fator importante para que eu tenha Deus como minha pedra de ajuda, para que eu tenha realmente essa frase no meu coração, declarado todos os dias, que até aqui nos ajudou o Senhor. E o segundo fator importante é, se você serve a Deus de todo o coração, tem que servir somente a Ele. Olha só o texto, olha aqui, verso 3, Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando para o Senhor, então tire do meio de vocês deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração para o servir somente a Ele. Ele quer que o povo o sirva somente a Ele. Aqui nesse texto, realmente nós vamos ver que o povo de Israel não adorava a Deus, não servia a Deus de todo o coração, porque o coração desse povo estava dividido. Eles ainda tinham deuses estranhos, ídolos guardados com eles, e quando eles precisavam de chuva, ao invés de buscarem a Deus, eles buscavam os ídolos. Um dos ídolos aqui é o Deus de Baal, que é o Deus da tempestade. Quando a seca chegava em Israel, ao invés de eles buscarem a Deus, eles buscavam os deuses dos cananeus, que eram os deuses, que eram os Balaíns. Por quê? Porque era o Deus da chuva. Quando eles precisavam de fertilidade na terra, eles buscavam a deusas Astarotes, porque era considerada a deusa da fertilidade. Mas essa deusa da fertilidade exigia cultos sexuais, culto onde a promiscuidade fazia parte do evento. Então esse povo ainda tinham deuses estranhos com eles, ainda viviam a sua vida realmente envolvida com os deuses estranhos. E Deus aqui está pedindo ao povo que adore somente a Ele, sirvam somente a Ele. E é interessante que, infelizmente, na vida desse povo israelita, esses deuses estranhos faziam parte. Porque se você voltar lá em Gênesis capítulo 35, verso 4, quando aconteceu uma tragédia onde a filha de Jacó, a Diná, ela foi violentada pelo rei de Siquém, os seus irmãos Simão e Levi fez uma grande traição e fez uma carneficina, matando todos os sequinitas. Por quê? Porque eles haviam violentado a sua irmã. O povo daquela terra, da circunvizinhança, ficaram furiosos contra o filho de Jacó. Então eles fugiram, mas Jacó sabia que não poderiam fugir. Então o que Jacó faz? Ele fala: tiram do meio de vocês todos os deuses estranhos. E Raquel tinha saído da casa de seu pai e roubado os deuses de Balaão, e estava com ela. É um hábito do povo de Israel, era um hábito do povo de Israel ter imagens de esculturas. E qual eram os deuses deles? Os deuses deles era de pedra, era de metal, era de madeira, era de barro. Eram ídolos que eles serviam quando buscavam uma vitória em alguma área da vida deles. É por isso que Deus fala: se é para me buscar de todo o coração, tem que servir somente a mim. Então Deus queria, um segundo fator importante, que esse povo servisse somente a Deus. Mas pastor, eu não tenho um ídolo na minha casa. Acontece que os ídolos daquele povo eram ídolos de madeira, de pedra, de metal. Os ídolos de hoje, os ídolos mais sutis, mais atraentes. E o que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que você substitui Deus. O ídolo é tudo aquilo que você serve e confia no lugar de Deus. Preste atenção que os ídolos de hoje não é mais madeira, pedra, isso relacionado com a igreja do Senhor. Mas os ídolos hoje são casas, propriedades. Hoje os ídolos são riquezas, carros, cargos, reconhecimentos, ambição e até mesmo pessoas.
Tem pessoas que o seu ídolo é o marido, é a esposa, é o filho, é o trabalho, é o seu dinheiro. Então isso rouba o lugar de Deus. E você não pode dizer que serve a Deus se o seu coração é dividido com um outro Deus. E aí podemos citar qualquer uma dessas situações que as pessoas têm adorado mais do que a Deus. Muitas pessoas estão confiando nesse Covid mais na medicina do que em Deus. Muitos nessa Covid-19 estão confiando mais no trabalho do que em Deus, nas suas riquezas do que em Deus. Muitos estão temerosos, com medo da Covid, e eu não vou dizer que você não tenha medo, mas eu digo que você tenha precaução, cuidado necessário. Você precisa ter o cuidado necessário. Mas, irmãos, o medo, ele leva ao pânico. E você precisa confiar que Deus é poderoso para guardar você. Você vai usar máscara, você vai usar álcool em gel, você não vai cumprimentar as pessoas, vai manter distância, mas é Deus que guarda você. A sua confiança tem que estar apenas no Senhor. Fazer a sua parte, mas o teu coração tem que ser primeiro de Deus. Olha só o que Deus fala em Isaías capítulo 42, verso 1, diz: olha, não dividirei a minha glória com ninguém. Então Deus não daria vitória para o povo de Israel, enquanto o povo de Israel estivesse servindo a Ele e também os deuses estranhos. Deus não daria vitória para esse povo se eles estivessem com o coração dividido. E Deus não dará vitória para mim e nem para ninguém se nós tivermos o coração dividido, se Ele não for o único Deus ao qual eu devo adorar por completo no meu coração. Mateus capítulo 6, verso 21 diz assim, que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se o seu coração está em Deus, Ele é seu tesouro. Se o seu coração está na pessoa de Jesus, Ele é seu tesouro. Mas se o seu coração está no trabalho, nas finanças, no governo, na medicina, ou em qualquer outra área, você está dividindo a glória de Deus com outro. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então esse povo só foi vitorioso e só foi declarado aqui que Deus era a pedra de ajuda, porque primeiro serviram a Deus de todo o coração, segundo serviram somente a Ele, porque a Bíblia diz que eles jogaram fora. Olha só o verso 4, então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Então a vitória aconteceu, primeiro que buscaram somente a Deus, adoraram somente ao Senhor, serviram somente a Ele, e depois amaram somente um Deus, e não deuses estranhos, ok? Então o segundo fator importante é servir somente ao Senhor. Agora o terceiro fator importante que nós vamos ver nesse texto, aqui nós temos vários fatores, mas eu peguei apenas 3 para nós não gastarmos muito tempo, e nós vamos encontrar o terceiro fator ali no verso 5, que diz assim: Samuel disse mais, congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Preste atenção, quando o texto fala de que tiraram água, jejuaram e confessaram os seus pecados, significa que houve um arrependimento, uma mudança de atitude. Terceiro fator importante, querido, eu posso servir a Deus de todo o coração, posso servir somente a Ele, mas quando eu erro, quando eu faço algo que não agrada ao Senhor, quando eu estou agindo de maneira incorreta e não há arrependimento e não há mudança de atitude, eu não posso dizer que o Senhor é minha pedra de ajuda. Porque o fator importante aqui é que este povo, eles tiram água, jejuam, e isso leva a um simbolismo, uma direção para o arrependimento, porque o terceiro fator importante é uma vida de arrependimento. Preste atenção que se você voltar para Samuel capítulo 4, o povo tem a primeira derrota, morrem 30 homens. O que o povo faz? O povo começa a murmurar e a reclamar, dizendo: por que o Senhor nos deu tamanha derrota? A Arca da Aliança vem buscar a Arca da Aliança, mas o povo em momento algum se prostraram diante da arca, adoraram a Deus, se arrependeram dos seus pecados, pediram perdão ao Senhor,
para terem vitória. Como não houve essa atitude, como não houve arrependimento, não houve confissão de pecado, o povo foi derrotado, e foi a derrota mais vexatória que teve o povo de Israel, que até a Arca da Aliança foi tomada. Por quê? Porque esse fator importante, que é uma vida de arrependimento, não estava no coração deste povo. Diferente agora. Olha só o verso 2 do capítulo 7. Desde aquele dia, que dia? O dia que a arca foi levada embora. Ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias que passaram a chegar 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações. Esse povo chorava a ausência da Arca da Aliança. Esse povo por mais de 20 anos ia até Kiriat Jearim, até em frente à casa de Abinadab, e eles choravam, eles lamentavam a ausência da Arca. Eles estavam sentindo falta deste Deus, eles estavam sentindo falta da presença de Deus com eles, e eles lamentavam, choravam, ao ponto então aqui de tirarem água. Quando tiram água e jogam no chão, é uma oferta de libação ao Senhor. Vocês estão ofertando aquela água para Deus. Quando fala de jejuar e confessar pecado, fala de arrependimento. Então este povo mudou. Agora este povo pode declarar que até aqui nos ajudou o Senhor, e Samuel pode declarar que Deus era a pedra de ajuda desse povo, porque o coração deste povo mudou, se tornou um povo que tinha um coração arrependido, aonde confessava os seus pecados. Irmãos, nós temos hoje uma igreja, né, que infelizmente não confessa os seus pecados. Muito pelo contrário, muitos dos nossos erros nós achamos um culpado. Muitas das nossas falhas, imperfeições, nós queremos colocar alguém como culpa por tudo aquilo que eu estou sofrendo. Ou é o marido, ou é a esposa, ou é o trabalho, ou é o governo, tudo está errado, e você é a única pessoa certa. Você nunca erra, você nunca falha, só quem falha é os outros. Até o próprio Deus falha com você, mas você nunca falha com Deus, porque essas pessoas têm dificuldade de arrependimento, de confessar que errou, de confessar que pecou contra Deus, de confessar que pecou contra o irmão. Mas esta confissão, este arrependimento pode mudar a história de uma nação, como mudou a história da cidade de Nínive. Deus ia destruir a cidade, está lá no livro de Jonas. Mas aquele povo se arrependeu, entrou num jejum de 40 dias, sem comer, e Deus mudou a história daquele povo. Deus não destruiu a cidade pelo arrependimento. Podemos olhar para a palavra de Deus e ver que o filho pródigo só voltou para a casa do pai, só passou a viver tudo aquilo que o pai oferecia, que era a autoridade, que era a vida com ele, porque se arrependeu e voltou à presença do pai. Quando há arrependimento, há mudança. Quando há arrependimento, há vitória. E a igreja precisa aprender a encontrar realmente em cada um de nós um coração perdoador, um coração que se arrepende quando erra contra Deus ou contra o próximo. Eu preciso aprender a perdoar. Preste atenção que Neemias, como citou aqui o texto o nosso querido presbítero Ismael, quando Neemias, antes de reconstruir o muro de Jerusalém, que era uma muralha, ele vai até Deus, ora ao Senhor, e ali ele se arrepende dos seus pecados, ele confessa os seus pecados, e uma muralha que demoraria anos para ser reconstruída, é reconstruída em 52 dias. Você acredita nisso? 52 dias ele reconstrói uma muralha, porque houve um coração arrependido. Querido, se você quer reconstruir a história da sua vida em qualquer área, você precisa ter um coração contrito e quebrantado, porque a Bíblia diz que Deus não despreza. Mas se você continuar com o coração duro, se você continuar achando culpado para os seus problemas e não se arrepender, vai ser difícil você dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas quando você serve a Deus de todo o coração, quando você serve somente a Ele, não divide a glória dele com ninguém, e quando você tem um coração arrependido, nós vamos ver alguns resultados importantes. O primeiro resultado encontramos no verso 8. Olha o resultado desse povo aqui, que tiveram esses fatores importantes. Verso 8: então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. É interessante, irmãos, que esse povo agora, já com o coração voltado para Deus,
tiraram os ídolos, se arrependeram. Agora eles pedem para Samuel clamar ao Senhor, coisa que não fizeram na derrota passada. Eles não clamaram a Deus, eles reclamaram a Deus. Aqui eles clamaram ao Senhor e a batalha foi vitoriosa. A Bíblia diz que Deus respondeu o clamor. Você vai ver no verso 10, Deus trovejou. Havia um exército enorme de filisteus, mas a Bíblia diz que Deus mandou um raio do céu, trovões, que trouxe no coração dos filisteus tanto temor que eles não conseguiram lutar, ao ponto do povo de Israel ter a vitória facilitada pela ação divina do Senhor em favor deste povo, que agora realmente serviu a Deus de todo o coração, servia somente a Deus e tinha o coração arrependido. Houve um clamor que Deus ouviu e respondeu, e é interessante você entender que esse povo aqui não apenas teve uma grande vitória, mas o texto vai dizer ali no verso 13, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Eles não só foram vitoriosos contra os filisteus, mas esses filisteus nunca mais foram contra o povo de Israel. Eles ficaram com tanto medo do Deus de Israel, que eles nunca mais foram lutar contra o povo de Israel. Ou seja, esse inimigo foi vencido para sempre. E se nós tivermos um coração voltado só para Deus, servir somente a Ele, um coração arrependido, confissão de pecados, há inimigos na nossa vida que nunca mais virá contra você. Receba isso. Tenha convicção que há inimigos que nunca mais virão contra você, porque Deus vai dar um basta nessa situação, que você sempre terá vitória nesta área da sua vida. Olha só que interessante, verso 14, as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz em Israel e os amorreus. Eles não só tiveram a vitória, irmãos, na derrota passada, eles perderam várias cidades. Agora nesta vitória, tomaram de volta tudo aquilo que o inimigo havia tomado. E não só isso, mas houve paz entre eles. Olha só que coisa interessante. Não é bom nós repensarmos como nós estamos servindo a Deus? Eu preciso dizer no meu coração e ter convicção na minha vida que Deus é minha pedra de ajuda. Eu preciso ter uma convicção na minha vida que Deus não me ajudou até aqui, mas que Deus me ajudou até aqui e vai continuar me ajudando, sendo a minha pedra de ajuda. Por quê? Porque o meu coração é só dele, porque eu não divido a glória dele com ninguém, eu sirvo somente a ele, e porque o meu coração é um coração sempre levado à mudança de atitude, a um arrependimento, e quando isso acontece, Deus começa a devolver aquilo que você perdeu. Foi o que Deus fez aqui, devolveu para eles, e houve paz, não houve mais guerra. Querido, quantos de nós estamos querendo viver uma paz, mas uma paz intensa, não uma paz passageira, não uma paz circunstancial, mas essa paz depende de como você tem servido ao Senhor. Esse povo aqui no capítulo 7, aprenderam a lição, tudo que fizeram de errado, na derrota que tiveram ali em Ebenezer, em 1 Samuel capítulo 4, tiveram vitória agora, em Ebenezer, no capítulo 7, no mesmo lugar, eles foram derrotados e agora foram vitoriosos, porque mudaram de atitude. Mude de atitude, querido, mude de atitude, querida. Vamos servir a Deus de todo o coração, mesmo que você esteja na sua casa, isolado, não podendo vir ao culto presencial, mas tire um período com Deus, sirva a Ele, não sirva mais a TV não, sirva o Senhor, ore mais, leia a palavra, busque Ele de todo o coração. E se você não está fazendo isso, se arrependa e passe a fazer, porque a sua vitória e a minha vitória depende da maneira que eu estou servindo esse Deus tão maravilhoso e misericordioso. E Ele está usando esta mensagem para despertar você, para despertar eu, para termos uma comunhão com Deus diferenciada a partir de hoje. Receba isso no teu coração, em nome de Jesus, ok? Vamos fazer uma oração agora, vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos irmãos que estão em dificuldade. Nós sabemos que por causa dessa Covid-19, dessa quarentena, alguns irmãos entraram de férias, alguns perderam empregos, alguns salários foram reduzidos, alguns estão passando grande aperto, alguns estão enfermos, mas não podem ir aos hospitais
porque podem ser acometidos por esse vírus. Então nós vamos orar a Deus, ok? E vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Nosso Brasil vai sair, mas vai sair vitorioso nessa situação, ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. E certo é que algum desses fatores tão importantes na nossa comunhão com o Senhor, às vezes nós falhamos, ó Pai. Não conseguimos servir o Senhor de todo o coração, porque às vezes fazemos do Senhor apenas um Deus para nos servir e não queremos servir da maneira que agrada o Teu coração. Pai, muitas das vezes nas nossas vidas, ó Deus querido, confiamos mais no dinheiro, nas riquezas, no médico, papai, ou qualquer outra situação antes do Senhor, e colocamos, Pai querido, essas situações na frente, Pai querido, e o Senhor tem que ser o primeiro na minha vida. Muitas vezes, Pai querido, não somos vitoriosos, porque não nos arrependemos, ó Pai. Nós entendemos que o Senhor deseja que a sua igreja seja uma igreja que confesse os seus pecados, que deixe os pecados, que tenha um coração contrito e quebrantado diante de Ti, papai. E dessa maneira a vitória virá em todas as circunstâncias na minha vida, na vida do Teu povo que está, meu Deus, assistindo, participando desta mensagem. Pai, eu quero orar agora pelos enfermos, por aqueles que foram acometidos pela Covid-19, por aqueles, Deus, que estão enfermos em outras áreas, ó Pai querido, do seu corpo físico. Pai, entra agora com a cura, com a libertação, os irmãos que estão desempregados, mesmo sabendo que boa parte, Pai querido, do comércio, boa parte das empresas estão, Deus, reduzidas, demitindo, mas o Senhor pode, papai, abrir uma porta de emprego para os Teus filhos e filhas, e eu creio nisso, papai. Pai, que eles estão em dificuldades nos seus lares, na vida emocional, ou familiar, ou conjugal, entra agora, Pai, com a providência, entra agora, Pai, com a restauração, com a mudança, Pai querido. Oh Deus, que eles possam receber na sua casa agora, Deus querido, o alívio que precisam, o refrigério, a cura, papai, uma restauração, um direcionamento. Talvez muitos que precisam tomar uma decisão, papai, mas não conseguem fazer isso, que o Senhor possa dar a eles o conselho que precisam para que a decisão seja perfeita no Senhor e eles sejam abençoados no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? É isso, querido. Nós vamos finalizar este culto da fé, né? Retomando aí alguns recados que já foi dado pelo Ismael, que eu estou aqui quarta-feira, das 19 às 20, e sexta-feira também das 19 às 21, e domingo das 18 às 20 horas. Também estou todo dia, das 9 ao meio-dia, aqui na igreja, para receber você. Você pode trazer o seu dízimo, sua primícia, os seus envelopes de missões, trazer o quilo da campanha Ame uma Vida, que nós estamos trabalhando nesse sentido, junto com a nossa regional, ok? Então é um trabalho regional que estamos fazendo. Está sendo feito no Alto Guaianazes, mas é regional. Tudo que recolhemos aqui, nós trabalhamos juntos com a nossa diretoria, ok? Então você pode participar, vindo aqui na igreja, trazendo, para que nós possamos fazer as cestas básicas e também pagar as despesas que ainda nós temos da nossa obra, ok, querido? Então, esse é o meu recado a você. Espero que você tenha uma boa semana, uma noite de descanso, que você tenha uma vida vitoriosa no nome de Jesus. Pai querido, graças te damos por este momento, agradecidos pela palavra, agradecidos pela oração respondida, agradecidos pelo teu povo que participou conosco, louvando o Senhor, Pai querido. Ó Deus, tudo aconteceu porque uma equipe trabalhou, Pai, porque trabalhamos juntos para servir ao Senhor e servir a tua igreja, ó Deus, com este culto, com a palavra, com o louvor. Então agradecidos estamos a ti, Pai querido, e colocamos em tuas mãos as nossas vidas, vindo a tua bênção sobre nós, que tenhamos uma semana vitoriosa de paz na tua presença, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e sempre, amém. Uma boa semana, Deus abençoe a todos.